Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como estão vocês? Aqui nós estamos na aula do curso de Biblioteconomia, na disciplina de Informática Documentária, e nós vamos aqui discutir justamente o que? Quais são os entendimentos a respeito da disciplina, onde pretendemos chegar no estudo, nas discussões que ela vai nos propiciar, né? E eu vou começar colocando aqui para vocês o nosso plano de ensino da disciplina, tá certo? E vou ler e vou discutir um pouquinho aqui com vocês, tá certo? Bom, como justificativa nós temos o profissional egresso do curso de Biblioteconomia trata diretamente de questões relativas à manutenção da infraestrutura tecnológica das unidades de informação. Esta necessidade requer especialização no trato das questões de planejamento e implementação de tais infraestruturas. Essa disciplina habilita o egresso do curso de Biblioteconomia a tratar com clareza destas questões do fazer profissional relativo à gestão das tecnologias da informação e da comunicação. E a ementa, nós temos aqui os sistemas especialistas, gerencial, estratégico e de conhecimento, e os processos de integração e comunicação de informações com foco nas unidades de informação. O papel do gestor de tecnologia da informação e da comunicação digitais, né? Tem que atualizar essa sigla aí, hoje em dia é TDIC, né? E a governança de TIC, a construção de planos estratégicos e planos diretores para a implementação de infraestrutura de TIC. A preservação da memória digital e as estratégias institucionais, plano de recuperação de desastres e plano de migração tecnológica, tá certo? São assuntos bastante interessantes que a gente vai discutir na disciplina. Bom, aqui nós temos a unidade 1, nós vamos discutir como objetivo geral, né, e específico o seguinte: os sistemas de informação especialista, gerencial, gestão estratégica, gestão do conhecimento, mineração de dados, banco de dados em larga escala. Nós vamos discutir alguns aspectos desse introduzindo a temática, exceto bancos de dados que já é visto na disciplina de geração e uso de bases de dados, mas aqui a gente coloca um viés da base de dados utilizada para a descoberta de novos conhecimentos, descoberta de relações implícitas nos dados, né? A gente não se aprofunda nisso não, eu só trago a conceituação e explicar o que é. E isso tudo a gente faz aqui nessa primeira parte como um pano de fundo para podermos discutir a integração e a interoperabilidade, né? O que é integração? O que é interoperabilidade? Então, eu coloco isso para vocês. Na sequência, a gente fala sobre os problemas da gestão da infraestrutura e da própria tecnologia da informação e do conhecimento no âmbito de unidades de informação e o desafio que é fazer essa gestão face às rápidas mudanças que nós percebemos na sociedade no que diz respeito ao uso de sistemas da internet, sistemas móveis, né, celular, tablet, etc. E na pluralidade de fontes que você tem disponível na internet para você procurar, fazer suas pesquisas e obter os dados que você precisa para sanar uma eventual necessidade informacional, né? Na unidade 2, que tem como... Aliás, na unidade 1 a gente ainda discute a infraestrutura de TIC como fator de competitividade estratégica das unidades de informação e a governança, tá certo? Essa palavra governança a gente vai explicar com bastante detalhe ela nas aulas que ainda vão acontecer, mas só para a gente introduzir um pouquinho, na verdade, a governança ela significa o esforço empreendido por alguém no sentido de tirar o melhor resultado, tirar o melhor efeito possível de um determinado recurso, né? Isso remonta aos conceitos do mordomo, né, dos serviços de mordomia, onde você tinha lá o mordomo que cuidava de uma casa, ele tomava as maiorias das decisões da casa do ponto de vista da manutenção e da infraestrutura dessa casa, né?
decidiam-se em questões operacionais, de cuidado da casa, etc., transferindo essas atividades a serem feitas aos funcionários que existiam na casa. Obviamente, com a modernização da sociedade, essas questões de mordomo e vários funcionários dentro de uma casa, isso diminuiu, pelo menos para a maioria das pessoas que não são ricas o suficiente para ter aí um monte de gente trabalhando na sua casa, tá certo? Bom, então a governança praticada pelo mordomo, ela tinha por finalidade atuar na gestão da casa como se ele fosse o dono da casa, no sentido dele tomar as melhores decisões, visando o melhor uso dos recursos. Então, esse conceito de governança, de TIC, é o cuidado e o zelo com a infraestrutura e os recursos de tecnologia, de maneira que sejam extraídos os melhores resultados do uso desses recursos em prol dos interesses da instituição. Então, isso aí seria o que significa governança, né? Uma palavrinha para significar muita coisa. Bom, aqui nós temos também, na unidade 2, a preservação digital de dados. Okay? Preservação digital de dados. A gente vai discutir o que seria a preservação digital de dados, né? Vamos falar sobre planos diretores e planos estratégicos, né? Como é que a gente define o que é prioritário numa instituição para que ela seja constantemente objeto de atenção e manutenção. Planos de contingências, de catástrofes, ou seja, planos que vão se preocupar em resolver e tomar ações para minimizar as destruições ou as perdas que possam acontecer em decorrência de alguma catástrofe na infraestrutura na qual funciona ou abrigada recursos de informação, recursos tecnológicos da unidade de informação que você faz parte, da qual você trabalha. Planos de migração de plataforma tecnológica, planos de infraestrutura de backup, né? E ali a gente vai falar um pouco de segurança. E segurança a gente entra também em segurança de dados, né? E você tem também aí nessa unidade uma prática de construção de planos estratégicos, planos de mitigação de riscos, planos de migração e planos de preservação, tá certo? Uma atividade pequena, preparatória para uma atividade maior que vai ser feita na disciplina, na unidade 4, tá certo? Na unidade 3, a gente fala sobre curadoria digital. Poxa, mas a gente não falou de preservação digital? Sim, falamos de preservação digital. Integração e interoperabilidade são as ferramentas, são os tijolos através dos quais você pode implementar uma política de preservação digital. E a implementação, ou seja, a existência de uma política de preservação digital em uma instituição é o que poderia permitir esforços de curadoria digital. Então, curadoria digital precisa de uma implantação prévia de uma política de preservação digital. E a preservação digital, ela prescinde de recursos, né, de integração e interoperabilidade entre os sistemas da sua unidade de informação. Então, curadoria digital e preservação digital são coisas completamente diferentes, né? A última depende das primeiras, mas são complementares, mas são diferentes. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas entendendo preservação digital e curadoria digital como sinônimos, mas não são, passam longe de serem sinônimos, tá certo? Aqui na unidade 3 a gente discute os conceitos, a aplicabilidade em biblioteconomia e tendências do futuro, tá certo? Bom, na unidade 4 a gente vai discutir práticas de desenvolvimento de planos estratégicos de riscos, migração e preservação. Não vão ser os 3 não, certo? Os 4, aliás, você vai escolher dentre um deles, ou a gente escolhe para a maioria da turma, e aí você vai fazer um trabalho de onde vai vir aí a maior parte da sua nota da disciplina, tá certo? Bom, é isso que a gente vai falar neste semestre na disciplina de informática documentária. É uma disciplina, eu acho ela muito interessante para o profissional bibliotecário, porque ela coloca esse futuro profissional em contato com discussões
extremamente relevantes, extremamente importantes para o profissional. Veja só, há um tempo atrás, aí, alguns anos, né, antes da pandemia, você se lembra que houve incêndio, né, em algumas unidades de informação, houve incêndio também no Louvre, estão lembrados? Então, assim, essas instituições não tinham bons planos de migração, aliás, de mitigação de riscos, e também não tinham bons planos de recuperação de desastre. Algumas até hoje estão destruídas de maneira catastrófica e provavelmente nunca mais serão reabertas, tá certo? Talvez se houvesse lá à frente um profissional que tivesse feito um plano de gerenciamento de riscos, né, mitigação de riscos, esse profissional poderia ter salvo todo aquele acervo. Mas, como normalmente o arquivista e o bibliotecário não têm em sua formação estudos como esses que estão sendo postos nessa disciplina, neste curso aqui da UFC, eles saem sem essas competências e passa longe da preocupação deles aquilo. E talvez essa disciplina ou disciplinas parecidas que discutam essa temática deveriam ser incluídas de maneira obrigatória em todos os cursos no Brasil para preparar melhor, né, os arquivistas e os bibliotecários para um futuro no qual, esse futuro já chegou, né, para um presente no qual os recursos são cada vez mais escassos e a competitividade ela é acirrada. Bom, eu vou deixar também para vocês disponível pelo Siga, de onde você encontrou o link dessa aula, né? Um link de uma outra aula que você também deve ouvir. Você pode ouvir esta primeiro e depois a outra aula que eu estou colocando, tá certo? Ela compreende o tópico de discussão da aula passada, tá certo? Então eu agradeço vocês por estarem aqui presentes, vocês estão presentes aí, né? E se tiver dúvida, volta aí, rebobina a fita, assiste de novo e terça-feira a gente se vê, assim, pessoalmente não, né? A gente se vê ao vivo pela telinha aí do seu celular ou computador, por onde você estiver, tá bom, gente? Então, um grande abraço, até mais. Tchau!